bem, nós chegamos então, né, ao final, né, do livro 2, né, deste alimento diário. Segunda-feira a gente começa o livro 3, né? No final da reunião, os irmãos já lembram de pegar o seu exemplar, tá? Já explicou. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? E essa mensagem dessa semana fala a respeito de ser santificados, íntegros e irrepreensíveis. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, né, de 23 ao 24, nós lemos o seguinte: Senhor Jesus, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, quando nós vemos, né, o título desta mensagem, né, santificados, íntegros e irrepreensíveis, às vezes a gente fala, puxa, né, isso é tão elevado para mim, né? Santificados, íntegros e irrepreensíveis. Aos nossos olhos, né, podemos até ver, né, puxa, né, ainda falta tanto, né, para mim alcançar esse padrão, mas, aleluia, o Senhor, Ele está nos santificando, né? O nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, e Ele colocou, não é, a santidade dele dentro de nós, porque quando nós ganhamos o Senhor, né, nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com o Senhor, não é? O Senhor é o Espírito, não é isso? O Senhor é o Espírito, e aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ó Senhor Jesus, então o Espírito do Senhor entrou no nosso Espírito, então o próprio Deus, com a sua vida, com a sua natureza, entrou para dentro de nós, e, né, e trouxe para dentro de nós, ou colocou dentro de nós, a sua santidade. Deus é santo, então Ele está, por meio da sua vida, nos santificando, não é? Por isso, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vemos, né, o Senhor sempre falando para o seu povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, não é? Lá no Velho Testamento o Senhor já falava dessa maneira, e no Novo Testamento também. Então, por meio da vida de Deus, não é, que nós hoje experimentamos, que nós vivenciamos, que nós praticamos, os nossos atos também começam a se tornar santos, não é? Nós começamos a ter atos de justiça, atos de santificação, não é? Lá em Apocalipse 22, lá no final, último capítulo da Bíblia, né? Lá tem um versículo que diz o seguinte: continue o santo a santificar-se. Senhor Jesus, isso e como é que nós nos santificamos? Tendo comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, não é? Invocando o nome do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, desfrutando da sua palavra, né? Desfrutando dos hinos, dos cânticos, tendo comunhão com os irmãos, participando das reuniões. Ó Senhor Jesus,
ouvindo a palavra profética, desfrutando da palavra profética. Isso tudo vai permeando, não é, a nossa pessoa, o nosso ser. Senhor Jesus, então louvado seja o Senhor. Isso também vai fazendo nós pessoas cada vez mais íntegras, pessoas irrepreensíveis. Senhor Jesus, então louvado seja o Senhor pela sua palavra, pela palavra profética, irmãos. E também, Senhor Jesus, para ter esse viver, nós precisamos exercitar a nossa fé, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, não é? E para nós termos fé, nós precisamos crer que o nosso Deus existe. Amém. Não é? Que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro, que Ele é real. Amém. Senhor Jesus, o nosso Deus não é uma doutrina, não é algo que nós falamos apenas meramente por falar, não é? Mas nós falamos de um Deus que é vivo, irmãos, um Deus que é real, um Deus que nós podemos tocar, um Deus que nós podemos sentir. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo, nós termos essa certeza, essa plena certeza de fé, né? Chegarmos diante do nosso Senhor. Vou dizer para os irmãos, né? Muitos cristãos, infelizmente, né, conhecem a Deus ainda, apenas de ouvir, ou de falar, teoricamente, mas no momento de experienciar, vivenciar esse Deus, no seu dia a dia, no seu viver diário, aí parece que Deus não existe, parece que esse Deus está longe, tão distante, não é? E que não vem ao nosso encontro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas a fé que nós temos nos dá essa plena convicção, não é? De que nosso Deus é vivo, que nosso Deus é real. Ó Senhor, esse Deus, Ele é palpável. Senhor Jesus, Ele é experienciável. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós não estamos aqui, irmãos, para fazer, né, um estudo de Deus, para estudar Deus, para falar apenas de Deus, não é? Para conhecer as verdades bíblicas, e assim por diante. Mas nós estamos aqui, e o Senhor nos colocou na vida da igreja, para que a vida dele possa transformar a nossa vida. Nós estamos vivendo a vida da igreja para que esse Deus, Ele tenha a oportunidade de transformar aqueles que Ele salvou, aquele que Ele tirou do mundo, não é? Aquele que Ele resgatou para si, aqueles pelos quais Ele morreu e ressuscitou e derramou o sangue dele na cruz, tornou-se o Espírito que dá vida. Ele passou por todo esse processo porque Ele espera que a vida dele trabalhe na vida dos seus filhos. Essa vida poderosa, não é? Que venceu a morte pelo poder da vida de ressurreição. Essa vida, não é? Trabalhe em cada um de nós. Muda a nossa situação, muda o nosso viver, muda a nossa conduta, muda os nossos atos. Ó Senhor Jesus, não é? E dessa maneira, cada vez mais nós vamos experimentando a vida de Deus agir em nossa vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a nossa vida cristã,
é uma vida que se apoia, que é baseada numa fé genuína, irmãos, uma fé real, verdadeira, não é? E nós já vimos, né, a palavra, né, que o Senhor tem dado para as igrejas, né, através dos irmãos, do irmão Esdras, do irmão Pedro, do irmão Miguel e André, a palavra profética, irmãos. Nós vemos o que é a fé, né? Nós vemos aquele, o irmão lembra daquele desenho, né, do caminhãozinho, né, carregado, né? Ali está todo o conteúdo da fé, né? Que diz respeito a todo o plano que Deus fez, realizou e desempenhou, para que essa fé, que é objetiva, distante de nós, entrasse dentro de nós e se tornasse a nossa fé subjetiva. Ó Senhor Jesus, então louvado seja o Senhor, né? E também na vida da igreja nós temos o que, irmão? O amor, não é? Nós temos o amor, desfrutamos, Deus é amor. Nós desfrutamos do amor de Deus, não é? Nós temos também uma esperança viva. Nós precisamos perseverar nessa esperança. Então, os irmãos hoje começaram e compartilharam, alguns compartilharam, né? Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é a volta do Senhor, não é? Nós esperamos, aguardamos e estamos aqui na vida da igreja apressando a volta do Senhor. Porque por meio da sua igreja, Deus está preparando a sua volta, não é? Então, para Deus, por meio da igreja, preparar a sua volta, significa que Ele precisa preparar cada um de nós. Ele conta com cada um de nós. Ele conta com os seus filhos, não é? Para que Ele possa voltar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, o Senhor a cada dia tem nos suprido, irmãos, com a sua rica palavra, né? E essa palavra tem chegado até nós e tem trazido luz para nós, revelação, tem suprido, sustentado a nossa fé, fundamentado a nossa fé, sendo nos alicerçado no amor do Senhor e dado para nós uma viva esperança. Isso tudo vem por meio o quê? Da palavra que nós temos recebido. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vejam bem, irmãos, Senhor Jesus. Então nós cremos que o Senhor Jesus, né, em seu plano de salvação completa para cada um de nós, o Senhor, Ele tem um plano para nos salvar completamente, né? Ó Senhor Jesus, e esse desejo de Deus é que nós, né, possamos receber, estar aberto para que Ele opere a salvação completa em nós. Como é que Ele vai operar essa salvação completa em nós? Vivendo por meio da fé, não por aquilo apenas que nós vemos, que nós tocamos, não é? Mas pelo que nós não vemos. Ó Senhor Jesus, dessa maneira nós vamos perseverar, irmãos, até o fim. Perseverar até o fim. Porque se nós andarmos, né, agirmos somente pelo que nós vemos, pelo que nós tocamos, quando vier as tribulações, vier as dificuldades, facilmente nós vamos nos demover da nossa fé. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então aí entra aquela, mas eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Deus me abandonou, acho que Deus não me ama. Senhor Jesus,
mas é justamente porque Ele nos ama, é que Ele muitas vezes nos deixa, permite que nós passemos por situações, por circunstâncias de dificuldade, não é? Senhor Jesus, para quê? Para que a plena salvação de Deus, a salvação completa de Deus, seja realmente operada em nossa vida, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, os sofrimentos, eles são ganho para nós, né? Pedro, em suas epístolas, nos diz o seguinte, né? Se necessário, passar por várias provações, para que o valor da vossa fé, né, aumente cada vez mais, não é? Aumente cada vez mais o valor da fé. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. É uma outra questão, irmãos, bastante importante a respeito da fé. A fé não é só para nós nos relacionarmos com Deus, ganharmos as coisas de Deus, obter as promessas de Deus na nossa vida. Mas a fé também, ela nos permite e ela nos oferece a condição de nós crermos que o Senhor, Ele é poderoso para operar também aqueles que estão à nossa volta, naqueles que nós pregamos o Evangelho, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, não é? Então eu achei interessante isso, irmão. Ó Senhor Jesus, além de ter fé no poder de Deus para agir em nossa vida, nós também precisamos crer que Ele é poderoso para mudar a situação, irmão, olha aqui, dos nossos familiares, amigos, irmãos que servem conosco na igreja. Então muitas vezes a questão, quando nós pregamos o Evangelho, se a gente for olhar a condição da pessoa, nós falamos, esse não tem jeito não, né? Ainda mais se a gente conhecer a pessoa, né? Conheço isso aí de longa data, isso eu vou te contar, isso não vai dar certo, viu? Isso não. Deus, Ele é poderoso e nós precisamos, ao pregar o Evangelho, exercitar a nossa fé também. Amém. Porque nós precisamos crer que quando nós estamos pregando o Evangelho para a pessoa, os olhos do coração da pessoa pode ser iluminada e ela vê, tocar em Deus. Se ela tocou em Deus, o que aconteceu com ela, irmão? Foi salva, ela foi santificada, não é? Porque a vida de Deus entrou nela, e a partir daí, não é? Vai caber a ela desenvolver a sua salvação com temor e temor, para se tornar o quê? Irrepreensível, não é? Para se tornar íntegro. Senhor Jesus, então veja só, a fé também, ela nos dá, não é, essa certeza, a convicção de que o Senhor é poderoso para mudar a vida das pessoas, é poderoso para mudar a vida, por exemplo, dos nossos familiares. Às vezes, né, nós já estamos há algum tempo na vida da igreja, e é uma promessa de Deus, está na palavra de Deus, ganhar nós e a nossa casa, não é? Não é isso? Mas às vezes a gente fala, puxa Senhor, o Senhor não ganhou ainda a minha família toda, o Senhor não ganhou meu irmão, né? Minha mãe, sabe, meu pai, assim por diante. Então, mas nós precisamos, primeiro, nós precisamos exercitar a fé que o Senhor é poderoso para salvá-los. A qualquer momento o Senhor pode mudar a vida deles, não é? Por outro lado, é lógico, o Senhor nos dá a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho para os nossos familiares, para cuidar dos nossos familiares, não é? Então, tem que ter esse cuidado, né, de pregar o Evangelho e crer que o Senhor pode mudar a vida da pessoa, dos nossos amigos e assim por diante.
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui, irmão, olha outro ponto interessante. Então a nossa esperança não se limita a ser recompensados futuramente pelo Senhor. É claro que nós esperamos isso, mas não é só isso, não é? Não é apenas, não se limita apenas a ser recompensados futuramente pelo Senhor lá na eternidade, mas também aguardamos a ação de Deus na vida de todos que estão à nossa volta. Amém? Amém? Amém. Que belo isso aqui, né, irmãos? Irmãos, também aguardamos a ação de Deus na vida de todos que estão à nossa volta. Amém. Nós precisamos lembrar dessa palavra, irmãos. Não é? Senhor, age naqueles que estão em volta de nós. Muda a situação deles, Senhor. Não é? Senhor, apareça para eles. Ó Senhor Jesus, nós precisamos realmente, irmão, orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a vida que satisfaz o Senhor, irmãos, é uma vida de fé, de amor e de esperança, que é a estrutura da vida da igreja, irmãos. Sem fé, amor e esperança, certo? O que resta para o ser humano? O que o ser humano mais precisa? Fé, amor, esperança. Onde nós temos isso, irmão? Onde é pregada a fé? Onde é pregado o amor? Onde é pregada a esperança? Na igreja. O Senhor colocou esses 3 itens como uma estrutura da vida da igreja, para nós prosseguirmos, para nós termos força, não é? Poder no nosso interior para resistir ao mal, irmãos, para prosseguir, para avançar, não é? Para não regredir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Esses itens, irmãos, né, ele tem sido trabalhado na vida da igreja, né, por meio da palavra profética que o Senhor tem dado para nós. Essa palavra tem nos levado a viver na fé, no amor e na esperança, mas não de uma maneira teórica, de uma maneira real, de uma maneira viva, de uma maneira eficaz, irmãos. Ó Senhor Jesus, não é só falar disso, mas experienciar e ver o quanto isso tem mudado, transformado a nossa vida e a nossa pessoa, não é? Senhor Jesus, para isso, irmão, nós precisamos realmente acatar, receber, reconhecer, respeitar, né, os nossos guias, aqueles que o Senhor colocou à nossa frente, esses irmãos que estão à nossa frente, não é? Receber essa palavra, porque o Senhor tem usado para suprir a sua igreja. Então devemos considerar de alto valor esses irmãos, na verdade, receber a palavra com o coração aberto, né? Com o coração aberto, o espírito desejoso de praticar essa palavra. Senhor Jesus. Mas quando nós falamos assim, irmãos, não é apenas daqueles que estão lá com os apóstolos, o irmão Pedro, Miguel, Esdras e André, mas aqueles que o Senhor colocou perto de nós também. Não é verdade? Na nossa localidade, ou na nossa região, na nossa micro-região. Precisamos aprender a isso, irmãos, e dar todo o apoio e todo o suporte para que eles realmente possam ir adiante, irmãos.
não é? Falar com desenvoltura, sem nenhum impedimento, sem nenhum temor. Os irmãos têm visto, né, o esforço que esses irmãos têm feito para falar a palavra do Senhor, não é? Porque o inimigo não quer, não é? Que essa palavra seja revelada, que os irmãos recebam essa palavra. Então há uma luta constante, não é? E o maligno não quer deixar essa palavra ser realmente, que o Senhor abra essa palavra, mas o Senhor tem que dar intrepidez a esses irmãos, e nós precisamos dar o suporte, porque assim como o apóstolo João, o apóstolo João falou lá na sua terceira epístola, não tenho a maior alegria do que esta, de ver que os meus filhos andam na verdade. Puxa vida, irmão, essa é a maior recompensa lá do apóstolo, irmãos. Não tenho maior alegria do que esta. Senhor, e por isso, irmão, nós precisamos apoiar, reconhecer, considerar esses irmãos, né? Para que realmente a vida e o Senhor trabalhem em nós, que a vida, que o Senhor tenha o povo dele exclusivamente seu, tem um povo zeloso de boas obras, um povo trabalhado, transformado, né? Aqui nessa terra, um povo que seja íntegro, santo, né? Irrepreensível. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e é por isso que exatamente Paulo falou, né, em 1 Tessalonicenses 5:3, né, fala, deixa eu ver, 1 Tessalonicenses 13, Senhor Jesus, fala, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, olha aí, por causa do trabalho que realizam, né? Então louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender a acolher esses irmãos, obedecer esses irmãos, ser submisso à palavra que eles têm transmitido a nós, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus, porque esses irmãos, eles têm cuidado, né, da igreja, como o pastor cuida das ovelhas, né? Mas eles simplesmente não estão governando, né, exercendo um governo, um senhorio sobre os irmãos, mas esses irmãos têm sido o quê? Um modelo. Eles têm pastoreado o rebanho de Deus espontaneamente, como Deus quer. Então nós precisamos aprender a recolher esses irmãos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Porque quando esses irmãos, quando o Senhor tem dado uma palavra para a igreja, irmãos, se nós ficarmos questionando muito, isso, mas não é bem assim, não é bem assim. Primeiro, barra o fluir do Espírito, a luz, e isso gera um conflito conosco mesmo e com os irmãos. Aí nós perdemos a paz interior e a paz com os irmãos e com as pessoas, não é? Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nós precisamos aprender, né, e procurar a viver em paz. Se a gente não tem paz, a gente vive de maneira intranquila. Você nunca tem tranquilidade, você sempre está com preocupações, não é? Sempre está preocupado com alguma coisa. Você nunca descansa, porque a paz te leva ao descanso. É muito difícil você realmente descansar se não tem paz, não é? Uma pessoa que é intranquila, que é irrequieta, que é sempre preocupada com as coisas, certo? Dessa terra e tal, bom, não tem um bom descanso,
né? Não tem uma tranquilidade. Hoje eu e o Norinho, nós viemos, né, para a limpeza do local, e aí ele estava compartilhando, né, no caminho, que uma das coisas que no mundo, né, que tira a paz das pessoas é o amor ao dinheiro, né? Preocupação. Pessoas que têm negócios grandes, sempre preocupada, ela sempre está preocupada com o dinheiro, se alguém está roubando dela, né, Norio? Se não está, se algum isso, ela nunca está tranquila. Ele contou a experiência de um patrão dele, né? De repente o patrão do nada começa a brigar com os funcionários, dizendo: tem alguém me roubando, tem alguém me roubando. Ele acha que está roubando o dinheiro dele. Ele não consegue viver. Muitos já infartaram, né? Não infarta por quê? Está preocupado só com as coisas, tá? Sabe? Não tem paz. Então está preocupado. Vixe, será que vai roubar? Será que vai me tirar isso? Será que não sei o quê? Será que vai me pagar? Ixi, aquele cliente, será que vai pagar? Então as coisas, e aí, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, a nossa vida, ela não se limita aqui nessa terra. A vida de um cristão não se limita nas coisas terrenais, graças a Deus, né? O Senhor realmente tem nos mostrado uma outra dimensão. O Senhor quer nos levar para uma outra dimensão. Ainda que nós vivamos nessa terra, mas nós temos que viver com a realidade da outra dimensão. Aí nós vamos ter paz, aí nós vamos ter tranquilidade e descanso, né? Porque nós vamos ter a plena certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Está cuidando de nós, o nosso Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse ponto, irmãos, é bastante importante para nós cristãos. É claro que o Senhor, Ele precisa conquistar a nossa pessoa, o nosso ser. É claro que nós temos que trabalhar, exercer as nossas funções, cumprir os nossos compromissos normais, mas, irmãos, nós precisamos ter certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é? E que o Senhor cuida de cada um de nós. Como é que tem um salmo, né? Que o Senhor cuida dos seus enquanto dorme, não é? Mas as coisas de Deus nos levam para outra dimensão, não é? Para o terceiro céu. Então de lá nós dominamos as coisas de cá. Olha só que beleza, irmão. Não é? Quando nós estamos no Espírito buscando as coisas de Deus, tudo à nossa volta está debaixo dos nossos pés. Isso é que é ser um cristão vencedor. Percebem? Que por meio da palavra do Espírito de Deus, né, o Senhor deu para nós a capacidade, a condição de dominar sobre todas as coisas. Tudo coopera. Vejam só, que maravilha isso, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, glória a Deus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas isso tudo, irmãos, para isso tudo, né, acontecer, ser real na nossa vida, nós precisamos estar encabeçados por Cristo, né? O Senhor tem que ser o nosso cabeça, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E se nós estamos encabeçados por Cristo, nós estamos conectados com Ele, conectados com o Espírito, não é? Senhor Jesus, aí teremos um viver de fé, de amor, de esperança, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Dessa forma, irmão, nós podemos conviver com todo tipo de situação, com todo tipo de condição e com todo tipo de pessoa e com todo tipo de irmão na vida da igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui 1 Tessalonicenses 5,14 diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Mas, irmão, você acabou de falar que a vida de Deus em nós vai nos tornar pessoas santificadas, íntegras e irrepreensíveis, e agora está falando de irmãos, que admoestar os irmãos, os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. Isso significa que na vida da igreja tem todo tipo de irmãos, todo tipo de pessoas. Tem os submissos, insubordinados, os desanimados, os fracos. E com esses irmãos nós precisamos aprender a conviver, a cuidar deles também. Porque se estão na vida da igreja, porque o Senhor permitiu, não foi? O Senhor permitiu. O que fazer? Excluí-los da vida da igreja? Não dá. Precisamos aprender. Ó Senhor Jesus, não é? A como cuidar desses irmãos. Então, ó Senhor, essas pessoas, não é? Os insubmissos, irmãos, que vivem de forma desordenada, não ouvem direito a palavra, não são submissos, né? Eles não se submetem à palavra. Ó Senhor Jesus, eles não aceitam ficar sob a ordem estabelecida por Deus. Eles agem sempre por quê? Por conta própria, por vontade própria, pelo seu querer, pelo seu eu acho isso, eu acho aquilo. Senhor Jesus, não se importa com a orientação dos irmãos, não é? Que estão à nossa frente, vive do jeito que ele bem quer, do que bem entende, não é? Senhor Jesus, ó Senhor, e os desanimados? Os desanimados são aqueles mais tímidos, né? Não, são os tímidos, aqueles que são facilmente abalados pelas circunstâncias adversas. Acontece alguma coisa e já se abala. Ó Senhor Jesus, né? Não tem força inteira não tem fé suficiente para sair daquela situação. A sua alma não suporta as dificuldades, os sofrimentos, né? E não tem ânimo de fazer nada. É aquele que desanima facilmente. É aquele que fala: Deus não me ama. Estou passando por isso. Por que Deus permitiu que eu passe isso, né? Senhor Jesus. E ainda tem os fracos, né? Que nós precisamos amparar aqueles que são fracos. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor nos encoraja que nós devemos ser longânimos para com todos esses irmãos, não é? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, na vida da igreja, irmãos, tem todo tipo de pessoa, viu? Na vida da igreja nós estamos passando por um processo, né? O Senhor nos deu a vida da igreja para que nós passemos pelo processo de transformação, de conformação, de aperfeiçoamento.
Nós estamos num processo de aperfeiçoamento na vida da igreja. Então há todo tipo de irmãos, com diversas condições, como nós vimos aqui nesse versículo, com diversas condições, não é? Nem todos atingiram a mesma estatura de vida, nem todos atingiram, né, a mesma estatura da fé, porque isso depende da experiência individual de cada um com Deus e com a palavra e com o Espírito. Mas nós precisamos, na vida da igreja nós acolhemos a todos, não é? Senhor Jesus, e devemos cuidar uns dos outros, cara, nós devemos cuidar um dos outros, irmãos, né? E esse cuidado não é responsabilidade apenas de alguns irmãos, mas de cada um de nós, irmãos, independente da minha condição de vida diante do Senhor. Todos nós precisamos aprender diante do Senhor a como cuidar um dos outros. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Mesmo, irmãos, que haja alguns irmãos de difícil convivência, nós não podemos desanimar. Não tem irmãos que é mais difícil a gente conviver, né? Senhor Jesus, nós precisamos cuidar uns dos outros com o amor do Senhor. Por quê, irmão? Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E devemos anelar que todos nos tornemos vencedores, né? Que todos nós sejamos arrebatados. Então nós precisamos lutar pela fé comum uns dos outros. E aí, irmão, nós precisamos ter esse cuidado, irmão, ter essa comunhão com os irmãos, receber a palavra. Quando o irmão for ter comunhão, né, não rechaça o irmão. Quando o irmão for te falar alguma coisa, esteja aberto. Deixa o Senhor falar com você através do irmão, através da irmã, né? Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. E assim na vida da igreja nós precisamos também, irmãos, dessa forma, viver, ó Senhor Jesus, com alegria, né? Aqui no versículo 16 fala o seguinte: regozijai-vos sempre. Precisamos, na vida da igreja, como cristão, com essa palavra, com esse apoio que o Senhor tem dado para nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, regozijar no Senhor, não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ó Senhor Jesus, né? Como nós vamos, a nossa alegria, irmãos, está no Senhor. A nossa alegria está nos irmãos, a Bíblia diz com os irmãos, né? Tem um versículo que diz: quem é a nossa coroa e alegria? Não sois vós? Aqui está falando de vocês. Onde sois a minha coroa, Paulo? A minha alegria, não é? Senhor Jesus, a nossa alegria não está colocada nas coisas dessa terra, porque é tão passageira e tão banal a alegria desse mundo, então é efêmera, não é? Que, né, a nossa alegria é algo, deve ser constante, não é? E ela é para sempre, e ela é real, e é constante, irmãos. É uma alegria eterna, podemos dizer. Senhor Jesus, não é que eu vou viver, não é que eu vou ficar o tempo todo dando risada, né? Tô alegre, né?
aí é um bobo alegre, né? Viver a vida da igreja junto com os irmãos, porque com os irmãos é onde nós praticamos tudo aquilo que a palavra tem falado para nós, não é? Não fosse os irmãos, não tinha razão de ser a igreja. Então Deus, o Senhor é a nossa alegria, e essa alegria ela contagia, né, os irmãos. Sem a presença, quer dizer, ela é plenamente manifestada na presença dos irmãos, não é? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh aleluia. Orar sem cessar, não é? Orar sem cessar. As pessoas, tem muitas pessoas que não gostam desse versículo, né? Muitos cristãos, orar sem cessar. Puxa, como é que eu vou passar o dia inteiro orando? Né? Oh Senhor Jesus. Orar sem cessar significa nós mantermos comunhão com o Senhor. Amém. Né? Mantermos comunhão, estar conectados com o Senhor, não é? O Senhor é Espírito, nós já fomos unidos ao Senhor. Qual é a melhor maneira de nós termos comunhão com o Senhor? Invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, é você estar meditando um versículo, o versículo do alimento diário, um versículo que você ouviu na mensagem, ou leu em algum livro, está meditando um hino, cantarolando o hino, irmãos, é você lendo a palavra de Deus, não é? E claro, você orando também, não é? Senhor Jesus, então orar sem cessar é manter uma constante comunhão com Deus. Trabalhando, a gente pode fazer isso, né? Oh Senhor Jesus, dirigindo sozinho, guiando numa estrada. O Noril, quando ele dirigia, né? Agora o Noril não pode dirigir porque está impedido, né, de dirigir. Né, Noril, na estrada, puxa, como é gostoso, irmão, você ter comunhão com Deus, né? Sozinho ali, né? Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então a maneira mais simples e prática, irmão, nós mantemos a comunhão com o Senhor, né? Invocar o Senhor, orar, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quero ler um trechinho aqui para os irmãos. Fala, o resultado de nos regozijarmos sempre é, em tudo, dar graças. Vamos falar, regozijar-vos sempre, né? Como não vou regozijar? Às vezes a situação está difícil, está passando por tribulação, como é que vai regozijar? Eu falei, regozijar também não é ficar sorrindo, mas é o regozijo interior, satisfação interior. Olha lá, quando nós... então o resultado de regozijarmos é que em tudo nós damos graças, isto é, vou ler aqui, ó, por quê? Ó, porque essa prática nos leva a perceber aquilo que eu falei, que estamos nas mãos de um Pai amoroso, que cuida de nós e nos conduz segundo a sua boa vontade. Vou ler de novo, olha aqui, ó. O resultado de nos regozijarmos sempre é em tudo dar graças, porque essa prática de dar graça nos leva a perceber que estamos nas mãos de um Pai amoroso que cuida de nós e nos conduz segundo sua boa vontade. Amém. Isso, não é? É regozijar, é dar graças e é ter paz. Puxa, você perceber que você está, né? Que apesar da situação estar ruim, caótica, dificuldade, você ainda tem a certeza de que Deus está cuidando de você, e Deus não vai permitir que aquela dificuldade passe do limite.
Senhor tem um limite para as nossas tribulações, irmãos. Não é? O irmão Miguel já falou sobre isso. Senhor Jesus. Outra questão é: sede fervorosos de espírito. Fervor significa fogo, né? Água fervente, fogo. Nós precisamos, né, estar com o nosso espírito sempre aceso, queimando. Senhor Jesus, isto é, exercitado. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Continua. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como nós podemos reter o que é bom, irmãos? Nós temos ouvido muita palavra do Senhor, não é? Senhor Jesus. E a palavra do Senhor tem pessoas que sentem coceira no ouvido, não suportam ouvir. Não é? Aqui fala: julgai todas as coisas, reter o que é bom. Como é que nós podemos discernir, não é? Se o que ouvimos é ou não de Deus? Como é que nós podemos discernir se aquilo que nós estamos ouvindo é a palavra de Deus, alguém está falando, vem ou não de Deus? Qualquer um pode falar a palavra de Deus, irmão. Está aí, não é? Senhor Jesus, até o diabo falou, não é? Precisamos fazer algumas perguntas, irmãos. As palavras ministradas, elas me levam a amar mais o Senhor e a igreja? A palavra que eu estou ouvindo, essa palavra me faz amar mais a Deus? Ela me faz amar a igreja mais ainda? Ela aumenta em mim a fé, ela aumenta em mim o amor, aumenta em mim a esperança? Essa palavra faz isso em mim? Ela produz isso em mim? Se for positivo, se sim, irmãos, então nós devemos receber essa palavra e reter essa palavra. Caso contrário, não é? Não, isso só vai gerar o quê? Desconfiança, né? Espírito de crítica, ok? Desânimo, não é? Divisão, ficamos secos interiormente, desanimado, o espírito apagado, você não se regozija, você não tem paz, você não tem satisfação, você entendeu? Ó Senhor Jesus. Então essa palavra a gente não deve acolher, né, se ela causa isso em cada um de nós. Senhor Jesus, vou terminar, irmãos amados. Valorizemos a palavra profética que Deus nos tem dado, porque ela é salvação para nós, fortalecendo nossa fé, nos indicando qual é a direção atual do Senhor para a nossa vida. Ouvir e acolher o falar profético gerará em nós discernimento para nos fazer desviar de toda forma de mal. Portanto, acolhamos essa palavra no coração, pois ela é poderosa para salvar-nos completamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Eu vou parar por aqui.